Louvado seja o Senhor. É sábado e é chegada a hora para a carta. As águias se reunindo. E hoje é 5 de junho de 2021. Antes de nós entrarmos na carta, eu tive algumas escrituras em meu coração esta manhã. O meu povo era uma ovelha perdida. Os seus pastores as desviaram. Eles as desviaram nas montanhas. Elas saíram das montanhas para a colina e se esqueceram do lugar delas de descanso. E a outra escritura que chamou a minha atenção esta manhã está no último livro da Bíblia. E ele disse-me: isto está consumado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei de beber da fonte da vida gratuitamente àquele que tem sede. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e os devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Eu sempre dei exemplo aos meus filhos, pois a palavra nunca voltará vazia. Então, para os meus amigos, eu sempre lhes disse: quando vocês estiverem criando seus filhos, aconselhando uma criança, isto é, para com a minha família e amigos, e muitos deles conhecem este exemplo, isto é quando uma criança tem a fraqueza de mentir. Não vá e diga-lhe: ei, Johnny, você sabe melhor do que isso, a mamãe vai te bater se você mentir de novo. Isto é simplesmente uma ameaça. Tem que ensinar a palavra ao Johnny, portanto, a mamãe precisa ler as escrituras para o Johnny. E ela deve ir para a Bíblia, ela mesma, ou para a mensagem. As duas são a mesma coisa, e ler algo tal como isso. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora, Johnny, você quer ser o filho de Deus? Porque ele diz isso. Mas os medrosos, incrédulos e os abomináveis e assassinos, agora, Johnny, você não é um assassino. E devassos, e você não é um feiticeiro, não é um idólatra, mas, Johnny, você é um mentiroso, você está incluído neste grupo. Portanto, a Bíblia diz que os abomináveis, os devassos e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Portanto, Johnny, eu acho que você não quer fazer isso. Vamos orar, Johnny, para que você pare com as tuas mentiras. Esta palavra nunca retornará sem efeitos. Eu agradeço ao Senhor porque a minha esposa e eu fomos predestinados para termos 5 filhos, para cuidarmos. E pela graça de Deus, nós os criamos pela palavra, e eles criaram os filhos deles pela palavra. Aleluia. Agora, vamos entrar na carta. Aqui está o irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. As águias se reunindo, dia 5 de junho de 2021. Queridos bebês de Deus, nós vimos o Deus poderoso colocando-se em suas próprias palavras, cegando os inteligentes, os formados academicamente, os religiosos desta era presente, mas a revelando para nós, os bebês que aprenderão, os bebês de Deus. Nós não podemos e não ouviremos a palavra de qualquer outro homem. Nós não nos importamos, trata-se desta mensagem, estas fitas ou nada. Quando ele veio a primeira vez, ele era um homem.
Quando ele veio a segunda vez com uma porção dobrada, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Quando ele veio em nossa era, ele mesmo, mais uma vez, revelou-se dentro de um homem. Ele próprio está agora revelando-se em carne, uma vez mais, dentro de cada um de nós, a sua amada noiva, a palavra. Nós a recebemos dentro de nossos corações. As nossas mentes e as nossas almas estão agora na presença do Filho, amadurecendo, porque a ovelha quer alimento de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É através dela que nós vivemos, toda a palavra. Não apenas uma palavra de vez em quando, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. É dela que nós vivemos. Nascemos filhos de Deus, cheios do Espírito de Deus. Nós sempre fomos filhos de Deus e sempre seremos filhos de Deus. Não há como separar isto, porque nós temos vida eterna. Nós nunca tivemos começo e nem mesmo teremos fim. Nós temos o filtro do homem que pensa, a sua palavra, a sua mensagem, a sua voz, e ela deu-nos o gosto de um homem santo. Nós provamos das coisas celestiais e nós recebemos esta palavra em nossos corações. Nós a vimos manifestada diante de nós e agora nós a vemos manifestada dentro de nós. E toda a nossa alma está envolvida nela. Há alguns que estão procurando por outra pessoa para lhes revelar mais do que está nas fitas. Mais do que Malaquias 4 para guiá-los. Mas ele nos disse que isso surgiu através de Lutero, depois Wesley e até mesmo os pentecostais, e agora está nos olhos, profético, Malaquias 4. E não há nada mais que resta para surgir a não ser ele mesmo, vindo para a sua noiva. O irmão Branham disse. E ela olhou para trás e viu aquilo. Ela viu alguém de branco marchando e atrás deste disse, irmão Branham, aquele era você. E disse, marchando lá, disse, atrás de você haviam pessoas de diferentes cores, transportando bandeiras, Geórgia, Alabama, todos os diferentes tipos de lugares marchando, subindo a liderança onde Cristo estava sendo revelado na visão. Oh, aleluia. O irmão Joseph continua. Isso é a própria palavra dentro dos nossos corações. Isso está nos atraindo a ela. Nós vomitamos qualquer coisa que diz. Há mais do que Malaquias 4, há erros na mensagem, os dias da mensagem de um único homem acabaram, isso é denominacional e antipalavra ouvir uma fita. Nós não queremos isso. Nós vivemos somente pela palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus para esta era, a qual é o nosso filtro. Nós entendemos que o ministério de fita não é para todos. Para qualquer ministro, em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso não é dirigido em desrespeito aos seus ensinamentos, nem mesmo é dirigido às suas ovelhas. Esta mensagem e todas as outras mensagens que ele pregou foram dirigidas diretamente a nós, a congregação dele. Ela não é para a vossa congregação, a menos que eles queiram recebê-la, mas ela é dirigida diretamente a nós, a congregação dele. O irmão Branham disse, foi-me dado o direito de alimentar as ovelhas dele, e eu faria somente o melhor do meu conhecimento para dar o alimento certo que eu conheço para as ovelhas. O irmão Joseph continua, eu gostaria de deixar algo perfeitamente claro uma vez mais. Eu sei que muitos estão dizendo coisas que não são verdadeiras, e que estão sendo ditas a fim de enganar e desencaminhar as pessoas. Número 1, que eu sou contra o ministério de Efésios 4:11. Eu nunca disse
Ou nem mesmo pensei nisto. Pelo contrário, eu fui ordenado pelo irmão Branham para fazer parte deste ministério. Portanto, como eu poderia negar isto? Número 2. Que eu sou contra ir à igreja. Eu nunca disse, nem pensei ou nem acreditei nisso. Nós não estamos nos reunindo no edifício para termos cultos, porque nós estamos em plena construção e não temos um lugar para nos reunirmos, mas se o Senhor quiser, nós nos reuniremos quando a construção estiver concluída. Número 3. Que vocês devem ouvir a mesma fita no mesmo horário todas as semanas junto com Jeffersonville para serem a noiva. Eu nunca disse isso, nem acreditei ou sequer pensei uma coisa dessas. Em toda a minha vida eu tenho dito, apertem o play. Para os ministros eu tenho dito, coloque o irmão Branham de volta no púlpito e toquem as fitas. No entanto, muitos ministros estão dizendo aos seus membros coisas como essas, sabendo que eu nunca disse ou escrevi nada como isso. Eles colocam medo nas pessoas e mentem para elas. Vocês mesmos devem se perguntar por que tantos ministros estão contra ouvir a voz de Deus ao mesmo tempo. Eles dizem que isto é errado e denominacional, as pessoas ouvirem as fitas, todas elas ao mesmo tempo. Será que isto era errado e denominacional quando o irmão Branham estava aqui e fazia assim? Vocês acham que se as pessoas estiverem ouvindo a eles em transmissão, todas ao mesmo tempo, será que eles estariam contra isto? E será que eles diriam que isso era antipalavra? Alguma coisa está errada. Deus proveu a sua noiva com um filtro. E esta é a sua palavra, a sua mensagem, a sua voz. A palavra vem ao seu profeta. O profeta é o intérprete de sua palavra. Sempre tem sido uma mensagem de um único homem e nunca de um grupo. Deus enviou o seu Espírito Santo para guiar a sua noiva e este Espírito Santo vos apontará ao seu profeta, aquele que ele escolheu para guiar a noiva dele através de sua palavra. Deus nunca muda o seu plano. Ele sempre guiou ao seu povo por Ele mesmo, velado em carne humana. Vocês estão convidados, não obrigados, a se unirem a um grupo de pessoas que crê que toda a palavra é a palavra de Deus, pregada por meio do seu sétimo anjo mensageiro, enquanto nós ouvimos o filtro de um homem que pensa, fita do dia 22 de agosto de 1965, 2 da tarde, no horário de Jeffersonville. Irmão Joseph Branham. Brother Joseph Branham. As escrituras para o culto de amanhã são Números capítulo 19, versículo 9. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento num lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Isto é uma purificação pelo pecado. Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 26. Esposas, submetam-se aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está submissa a Cristo, sejam também as mulheres em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amem as vossas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isto conclui a carta do Tabernáculo Branham e do irmão Joseph Branham, deste dia 5 de junho de 2021. Que Deus abençoe vocês até a próxima vez em que nos reuniremos para ouvir o sermão O Filtro de um Homem que Pensa. Que Deus abençoe vocês.
Shalom. God bless you and shalom.